o caminho para o reino de Deus aqui. Então vamos aprender com Jesus? Vamos lá? Coloca Mateus capítulo 6, versículo 10, na sua Bíblia, no seu aplicativo, que é o ponto de partida para isso que nós vamos meditar nessa noite. Parte da oração de Jesus, que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pede para o Cláudio cortar para mim aqui. Isso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos entender aqui como trazer esse reino para a nossa vida. Mas para a gente entender isso, nós precisamos compreender o contexto. Para compreender esse contexto, vamos em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, quando Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo decidem fazer a mim e a você, fazer o ser humano. Ali nesse momento não havia pecado, não havia problema, não havia doença, não havia dor. Então olha só, 26 de Gênesis 1. E Deus disse: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies. Opa, eu estou lendo errado, né? É versículo 26 em diante, vamos lá. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Corta para mim, cortou? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, preste atenção: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então a gente precisa tirar aqui o seguinte: nós fomos criados para governar sobre a criação. Esse é o propósito original de Deus. Só que mais ainda, governar sobre a criação e multiplicar no mundo o relacionamento com Deus. Estava lá Pai, Filho e Espírito Santo. Decidiram então fazer o ser humano. Para quê? Através dessa conexão, dessa comunhão de relacionamento, refletir isso no mundo. Você percebe na natureza que tudo nasce, cresce, aula de ciências, lembra? Qual é o ciclo da natureza? Nascer, crescer, se multiplicar ou se reproduzir e morrer. Está na criação, está na natureza humana também. O propósito de se multiplicar. Então, está em mim e em você esse propósito. E mais ainda, multiplicar o caráter de Deus, multiplicar o amor de Deus. Em plena comunhão com Deus, é isso que nós vamos multiplicar. E esse é o propósito original. Então, nesse momento aqui, existiu uma identidade e um propósito. Diga, identidade. Diga, propósito. Esses dois aspectos fazem parte da natureza das pessoas que são de Deus, filhos de Deus. Só que houve uma quebra desse ciclo. Entrou o pecado. O pecado desviou o ser humano de Deus. O pecado trouxe dor, trouxe distanciamento, trouxe afastamento. O ser humano decidiu desobedecer a Deus, fazer o que não era para fazer, e aí então entrou tudo isso. E esse pecado faz separação entre nós e Deus. Ok.
Jesus veio para sanar isso. Jesus veio para restaurar o plano original. Jesus veio para nos conectar com o Pai novamente, sermos então transformados na nossa identidade. Isso vai acontecer até o final da nossa vida aqui, compreendendo como é ser filho e filha de Deus, e vamos alinhando o propósito novamente, ao propósito original. Nós, afastados de Deus, nós somos criaturas de Deus e carregamos vários problemas, carregamos defeitos de fabricação, porque nascemos no pecado. Mas Jesus veio, levou sobre si todas as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados e nos dá a condição de sermos filhos de Deus. Através de Jesus, entregando a vida para Jesus, tendo Ele como nosso Senhor, nós podemos ser restaurados nessa identidade e nesse propósito. E eu creio que isso vai acontecer até o final da nossa vida aqui. Entendendo isso, entregamos a nossa vida para Jesus para entrarmos novamente em conexão com o Pai, em conexão com o reino de Deus. Aí olha o que Jesus falou assim que começou essa jornada de abrir o caminho para mim e para você. Está lá em Mateus 4,17. Ali é logo depois que Jesus vem da tentação no deserto. Depois que ele passa da tentação, ele fica sabendo então que João, ele fora entregue, e ele sabe então que é o momento, e aí ele começa a jornada dele. E ali ele começa a jornada dizendo: arrependam-se, diga arrependam-se. Fala para a pessoa do lado aí, se arrepende aí, hoje. A gente precisa entender o que é arrependimento. Arrependa-se porque já chegou o reino de Deus. Então esse é o primeiro passo para o reino de Deus. Então a gente precisa compreender o que é arrependimento para então acessarmos o reino de Deus, porque o papo aqui é abrindo o caminho para o reino de Deus. Então arrepender de quê? Arrepender dos nossos pecados. Arrepender de quê? De pensamentos, procedimentos, tendências, palavras que não estão de acordo com a identidade do reino dos céus. Atitudes que precisamos mudar. Aprender a usar as nossas palavras, aprender a usar o nosso olhar, aprender a usar o nosso tempo, os nossos recursos de acordo com a ótica do céu. Tudo na sua vida precisa cada dia mais entrar nessa transformação de identidade e nesse alinhamento de propósito. Então, para a gente treinar e ficar bem enraizado em nós, diga assim: transformação de identidade e alinhamento de propósito. Transformação de identidade e alinhamento de propósito nos direcionam em abrirmos o caminho para o reino de Deus nas nossas vidas e também através de nós em tudo o que fazemos. Experimentamos cada vez mais a glória de Deus, a graça de Deus, e vemos realmente a presença dEle, o poder dEle agindo cada dia mais e mais através das nossas vidas, ao alinharmos isso na nossa jornada de vida. Por isso que Jesus nos ensinou a orar: Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, alinhando o propósito e sendo transformados na nossa identidade, sendo restaurados como filhos de Deus e vivendo o propósito eterno. E vamos então compreender mais profundamente como fazermos isso. Amém? Entendemos até aqui? Sabe como é que a gente faz? Primeiramente crendo em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ok. Agora vamos entender o que precisamos fazer. Você acha que você vive algumas guerras? Você acha que tem algumas coisas espirituais que acontecem contra você? Existem situações que estão fora do seu controle? Mas você sabia que você pode
mesmo nas coisas que você não tem controle, e também contra as hostes celestiais, você recebeu de Jesus poder para vencer tudo isso? Quem crê, diga eu creio. Vamos crescer em usar isso? Jesus ensina para os seus discípulos. As palavras que nós vamos ler agora de Jesus, elas são direcionadas para discípulos. Existe uma diferença entre ser discípulo e ser multidão. E o objetivo dessa palavra é que você seja estimulado a crescer como discípulo. Amém? Então, se você está vivendo como multidão ainda, Deus quer levar você a viver como discípulo. Grave isso. Saia da multidão e entre no círculo de amizade de Jesus. Intensifique a sua vida em ser discípulo. Guarda isso no teu coração. Então, para discípulos, Jesus fala assim, Lucas 10:19. Eu lhes dei a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Quem crê nessa palavra? E só meia dúzia crê. Quem crê nessa palavra? Deu uma melhorada boa agora. Vamos lá. Quem crê que Jesus concede autoridade aos seus discípulos para vencerem todo inimigo espiritual? Diga, eu creio. Está melhorando. Ele concede autoridade. Vamos dar mais uma lida em mais uma coisa especial. Vamos lá. Vamos ler Mateus 16:19. Porque além de receber a autoridade, nós recebemos mais uma coisa de Jesus. Tem uma chave aí? Dá a chave para mim. Joga. Pode jogar. Obrigado. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. É o teu carro? Tem o poder de entrar num carro agora. Há segundos atrás eu não tinha, mas agora se eu for no estacionamento e apertar um botão aqui, possivelmente vai acender alguma luzinha, vai fazer um barulho, e eu recebi o direito de entrar nesse carro e vou dar um rolé. Vou aproveitar. Jesus nos deu as chaves do reino dos céus. A gente precisa crescer nessa fé, amém? Para nós não ficarmos vivendo menos do que isso. Para nós não nos limitarmos nos pensamentos que nos encaixotam e nos limitam, e nos prendem, nos travam, nos freiam. Receber essa palavra e decidir viver como discípulo. Receber essa palavra e fazer uso dela. Eu recebi a chave, mas eu posso não usar a autoridade que eu recebi. Eu posso ficar com ela no bolso. Recebi a autoridade do carro celestial. Mas está no bolso e eu não uso. É um WhatsApp espiritual que está vindo agora nessa noite. Tem muita gente com a chave guardada no bolso. Chave do reino dos céus guardada lá em casa. E não está pegando e não está usando. E o Senhor quer que você use, porque o sacrifício que Ele fez na cruz não foi à toa. Foi para dar essas chaves na sua mão. Para que você possa abrir o caminho para o reino de Deus. Não somente na sua vida, mas que o propósito de Deus de multiplicar a presença dEle, o caráter dEle, o amor dEle, venham se multiplicar na sua vida e alcançar a vida de outras pessoas, trazendo transformação. A sua vida é muito mais do que você pensa que é. Receba essa palavra nessa noite.
O Senhor Jesus quer que você nessa noite se abra àquilo que Ele tem a fazer na sua vida e através de você. E é muito mais do que você pode pensar ou imaginar. Como diz, coloca para mim lá Efésios 3:20. Muito mais do que você tem pensado, muito mais do que você tem pedido, o Senhor quer fazer em você. O Senhor quer fazer através de você. Eu estou sentindo que o coração de algumas pessoas está queimando agora. Quem? Levanta a mão. O coração de quem está queimando agora? O Espírito Santo está falando. Glória a Deus. Dê um glória aí. Você que está com o coração queimando, fala glória a Deus. Fala aí, fala. Oh, maravilha. Para estimular a fé dos outros também. Muito mais do que você pode pensar ou pedir, o Senhor tem para a sua vida e fazer através de você. Mas a gente precisa compreender que o reino dos céus, quando vem, ele invade e ele promove transformação aqui na terra. Você aí atrás está me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Aqui, está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem também aí no canto? Tá ou não? Guilherme, está me ouvindo bem aí? Tá ok? Tá bom o som ou não? Tá? Então preste atenção. Está todo mundo me ouvindo bem? Eita glória! De Jesus. A invasão do reino de Deus em situações impossíveis acontece através de pessoas que recebem poder do alto e aprendem a liberá-lo dia a dia na sua vida. E nós não vamos viver menos do que isso. Quem concorda, diga eu concordo, recebo, ligo na terra, ligo no céu, em nome de Jesus. Está queimando aí no coração, e é para queimar mesmo, porque chega de ficar com a chave no bolso onde não é para ser usada. Vamos usar a chave. Gostei dessa chave. Identidade e propósito. É dessa forma que nós vamos aprendendo a liberar o reino de Deus, vamos trazendo para a nossa vida, vamos abrindo o caminho para Ele, à medida que somos transformados pela palavra e pelo falar do Espírito Santo. Isso acontece através de uma busca pessoal, através de um mergulhar pessoal na presença de Deus, e isso se desenvolve através de investimento de tempo, de foco nisso, de intencionalidade. Vamos criando relacionamentos com pessoas do ambiente, pessoas que buscam a mesma coisa, e vamos gerando comunhão. Deus vai nos lapidando através do discipulado. Nós vamos então, na busca pessoal com Deus, em conexão com o seu corpo, nós vamos sendo transformados, vamos sendo corrigidos, vamos sendo lapidados, alinhados, e vamos removendo barreiras de pecado, removendo barreiras de pensamentos, de tendências, e vamos abrindo o caminho para os pensamentos de Deus, para o agir mediante a direção de Deus, para um fluir no Espírito Santo, conhecendo a Ele e mais ainda, recebendo ferramentas espirituais, recebendo capacitação espiritual. A mente vai ampliando e vamos usando o poder e a autoridade que já recebemos, usando as chaves para abrir caminho para o reino de Deus vir, não somente em nós, mas através de nós. E aí você vai se compreendendo como filho e filha de Deus, vai entendendo cada vez mais aquilo que Ele tem a fazer através de você, e você vai compreendendo que o seu trabalho é um campo missionário, que os recursos que Ele dá são ferramentas para cumprir o propósito eterno. Você vai compreendendo que a sua família já é um pedacinho do céu, você faz a sua parte para que isso aconteça, ainda que outras pessoas não façam, ainda que outras pessoas não entendam. Você vai sendo usado com unção, com graça, e você que está para formar uma família, se prepare, que você vai formar a família mais feliz do planeta Terra. Você recebe? Eita nós, hein? Identidade e propósito. Identidade e propósito. Precisamos entender o que é arrependimento. Porque às vezes a pessoa pensa que arrependimento é só levantar a mão para aceitar Jesus,
ou ter um remorso, não é isso. Arrependimento é constante mudança de mentalidade. Arrependimento é mudança para a forma de pensar do reino. Vai, repete aí comigo. Arrependimento é mudança de pensar na forma do reino. Arrependimento é mudança para a forma de pensar do reino. Arrependimento é mudar a minha forma de pensar, de falar, de agir, de olhar as pessoas, de encarar as circunstâncias de forma diferente, com as lentes do céu. Amém? Diga, eu ligo essa palavra. Toda vez que você receber uma palavra, diga, eu recebo. Amém? Não fica esperando eu falar para você falar. Já fica ligado. Diga, eu recebo, eu ligo, está ligado. Em nome de Jesus. Receba essa palavra. Então fala, abre essa boca aí e libera. Usa as armas espirituais. A gente crê com o coração e confessa com a boca. Então confessa com a boca aquilo que está no teu coração. Amém? Usa, vai usando essa arma, essa palavra. Você já escutou isso aqui em cultos anteriores. Começa a usar mais. Então, para que o reino dos céus venha sobre as nossas vidas, para nós abrirmos o caminho para o reino dos céus, nós precisamos então estar na constante postura de uma autoanálise para ser transformado em algumas formas de pensar, em algumas reações que temos, em algumas tendências. Decidimos mudar, ser diferentes. A gente acostuma, sabe a quê? A sempre dar uma desculpa para poder se acomodar. Isso faz parte da nossa natureza, mas na sua não. Em nome de Jesus, começa diferente. Deus está nessa noite colocando um convencimento do Espírito para que você, toda vez que for confrontado numa estrutura sua atual, você ser despertado para você desejar ser transformado e abrir o caminho para o reino dos céus em você. Quando aconteceu uma coisa ontem, está filmando, mas eu vou falar. Estávamos no mutirão e estávamos já na reta final, todo mundo morto, cansado, e aí escutamos um vizinho lá no final, começou a xingar, começou a falar palavrão, começou a falar, vamos morrer, o quê? E eu percebi, primeira coisa, a gente, na nossa tendência humana, nós temos a tendência de olhar de forma humana. Quais são os pensamentos que vêm na forma humana? Ah, poxa, essa pessoa está falando, afinal de contas, poxa, são 3 horas da tarde, o que está reclamando de quê? Nós só estamos aqui batendo no telhado. Aí na nossa carnalidade a gente pensa assim, esse cara está falando, dá vontade até de retrucar, né? Não estou fazendo nada de mal. Ou aqueles que são religiosos, tão espirituais, vão lá e cala a boca, filho de Belzebu. Religioso, né? Aí ele começou a gritar, bravejando a ponto de dava para escutar daqui. Vizinhos saíram ali do lado, a vizinha saiu ali e olhou assim para nós e fez assim. A vizinha cooperando com eu falei, beleza. E eu falei, pessoal, não fala nada. Porque nós percebemos que era espiritual. Não posso descansar, não me deixa em paz. Eu falei, é verdade. Porque a situação não era a pessoa. A nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. E aí eu falei, pessoal, relaxa, continua o trabalho, não fala nada. Eu comecei a orar e tudo mais. Engraçado que ele começou a berrar quando eu fui lá no canto. Eu estava lá no campo ajeitando umas coisas, quando eu cheguei perto da parede, sem fazer barulho nenhum, e começou a esbravejar. Não me deixe em paz, eu quero chegar em casa, descansar. Falei,
saí de fininho, fui orando e intercedendo. Depois ele parou, ficou alguns minutos, depois parou. É espiritual. Quando acontece alguma coisa no seu trabalho, alguém começa a se levantar, lá na faculdade, na escola, do nada, começa alguém a ficar contra você, querer te prejudicar. Qual é a tua postura? Quando as coisas parecem não estar dando certo, o que você faz primeiro? Você tem uma atitude espiritual ou você tem uma atitude natural? Abra o caminho para o reino dos céus. Como é a sua postura? Como são as suas palavras? São palavras de maldição, no momento que o calo aperta, às vezes solta até umas palavras torpes, como fala a palavra de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas as que forem boas para edificação. Que palavras saem da sua boca? E aí a palavra de Deus também nos ensina, não tem como da tua boca sair água doce e água amarga, que sai da sua boca apenas palavras de vida. Como você tem usado essa arma? A tua boca emite palavras que são espada do Espírito? Ou você reclama, você murmura, você fala mal de alguém? Purifique a sua arma espiritual. Vá contra a sua alma e só permita que saiam palavras de vida, palavras proféticas, palavras de fé. E não tem nada a ver com o que você está sentindo, mas com o que você está crendo. Você precisa se posicionar de acordo com o que a palavra diz, não com o que as circunstâncias estão mostrando. Isso é abrir caminho para o reino de Deus também. Quando acontece uma situação que está mexendo no teu caráter, quem busca Deus, quem quer mais do reino de Deus, vai ser lapidado por Deus. Tem a ação do inimigo e tem a ação de Deus. O inimigo vai ser para te atribular, Deus vai ser para te alavancar. E às vezes a situação parece igual. Poxa Senhor, está complicada a situação aqui. Independente, se for o inimigo que está trazendo tribulação, ou Deus está permitindo para te lapidar, você precisa estar com o coração no lugar certo, porque se você estiver com o coração no lugar certo, se for o inimigo querendo te atribular, ele não vai conseguir prevalecer, você vai prevalecer sobre ele e vai dar um resultado bom no final. Se for Deus tentando te lapidar, vai dar resultado bom no final, porque você vai ser alavancado no estágio mais alto de unção, de graça, de poder, de autoridade. Então, a nossa postura é uma só. E às vezes a gente fica tentando entender os porquês. E eu sinto no Espírito Santo de falar aqui que tem algumas coisas. E quem é que perguntou? Está perguntando para Deus por quê? Quem está perguntando para Deus por quê? Está vendo como é que o Senhor te ama? Ele está cuidando. Ele está cuidando. Muitas vezes o Senhor não nos fala o porquê. Simplesmente confia e continua, persevera. Amém? O Senhor é tão bom, né? O Senhor é bom demais. Deus nos leva, quer nos levar a níveis, estágios mais altos de confiança, de fé, convicção. Abrindo o caminho para o reino dele vir. Nós precisamos focar em nos colocar nessa posição de reflexão, ver o que a palavra de Deus diz, como deveremos agir mediante o que Jesus faria. Pergunte-se sempre o que Jesus faria no meu lugar, o que a palavra de Deus diz nessa situação. Se arrependa da sua forma de pensar e de agir, confronte a sua forma, sua tendência com a palavra de Deus, com a vontade do Espírito. Busque esse confronto para que você cresça
Não se deixe entrar na armadilha da ofensa. Libere perdão, perdoe e, principalmente, peça perdão. Eu percebo muitos cristãos que vão tendo legalidades e não pedem perdão. Vão deixando a coisa rolar. E fica essa legalidade no mundo espiritual. E às vezes algumas coisas não são desatadas, o reino de Deus não vem, porque existe uma legalidade de ressentimento, existe uma legalidade de mágoa, existe uma legalidade de falta de perdão. E a pessoa não rompe, fica estagnado. Então vai essa palavra também. Ah, mas eu não tive a intenção de magoar. Não tem nada a ver com a tua intenção, tem a ver com o resultado que deu na outra pessoa. Abrir o caminho para o reino de Deus se rendendo mais ao Senhor, se rendendo completamente ao Senhor. Tem chaves de ministérios que estão guardadas no bolso de algumas pessoas aqui, e o Senhor está falando, pega essa chave e começa a entrar em ação de novo. Amém? Faz sentido para algumas pessoas aqui. E é hoje. Vamos botar essa chave para funcionar. Pecados escondidos para serem eliminados. As pessoas podem não ver, mas o reino de Deus está vendo. Na verdade, todo o reino espiritual está vendo. Os demônios estão vendo também e potencializam essas áreas. Então, como é que a gente quebra esse ciclo? Como é que a gente vence? Nos arrependendo. E falando, Senhor, está aqui, está difícil, mas eu quero eliminar esse negócio. Porque eu quero abrir caminho para o teu reino na minha vida. Amém? Todos nós estamos em processo de transformação e precisamos de cura. Todos nós. Todos nós precisamos de libertação. Amém? Todos nós, sem exceção. Eu pergunto para você, qual é a cura do momento? Qual é a libertação do momento? Não tem um ser humano aqui nesse lugar que não precise disso. Inclusive quem vos fala. E nós temos que estar nos monitorando e atentos para compreender qual é o passo do momento para abrirmos caminho para o reino de Deus. Você crescer nessa postura de autoexame para então abrir caminho para o reino, removendo os obstáculos internos seus. E mais ainda, o propósito. Propósito é revelar Jesus através da nossa vida. O propósito é abrir caminho para que o reino de Deus seja conhecido, para que Jesus seja conhecido pelas pessoas. Se a sua mentalidade não mudar, você vai passar a vida enxergando as realidades superiores tão longe. Mas, em nome de Jesus, você vai ser ativado daqui a alguns minutos. Está melhorando, hein? Vamos lá, vou dar mais uma chance. Daqui a alguns minutos você será ativado em se aproximar das realidades espirituais, abrindo caminho para o reino de Deus. Você crê? Saiu um recebo aí, ó. Já estou gostando. É isso aí. Vai gerando fé no teu coração. Isso não é oba-oba não, gente. A gente vai liberando a palavra espiritual, isso vai fortalecendo a nossa fé. Eu faço isso direto. Tem hora que eu não estou sentindo nada, eu declaro a palavra. Daqui a pouco está fazendo parte de mim. É tão simples. E por que a gente não faz?
Não tem a ver com o que a gente está sentindo. As esposas aí, as esposas, em vez de ficar reclamando do marido, em vez de ficar falando só as coisas negativas, pais, em vez de só ficar reclamando dos filhos, mas você faz isso, você faz aquilo, mas não faz isso, não faz aquilo, mas já cansei de falar. Declara a bênção, filho. Profetiza. Meu marido é uma bênção. Mas não é falar aí, meu marido é uma bênção. Não, aí não é fé, pô. É você declarar visualizando ele uma bênção. Visualizando ele lá lavando louça. Então, aí, fala a Deus, tá vendo? Já tem um efeito aí sobrenatural. Já tem marido aí crescendo em profetizar: minha esposa é uma mulher sábia que edifica casa. Aleluia! E os homens dizem: ô glória! Mulheres abençoadas. Filhos, homens, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Declara, profetiza. Eu declaro que meu filho, minha filha vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Declara a família abençoada. Agora a parte mais legal da coisa aqui. Quer ver? Eu declaro que eu vou casar com um marido, um homem de Deus, abençoado, cheio do Espírito Santo, sacerdote do Senhor. E as meninas dizem: vamos lá. Eu declaro em nome de Jesus que eu vou casar com uma mulher guerreira, uma mulher cheia do Espírito Santo, mulher sábia, mulher que eu vou ter prazer de ir para casa em vez de ficar enrolando na rua, mulher que eu vou querer mais estar em casa com ela do que ficar jogando futebol e videogame. Vieram os WhatsApps do céu agora aí. Em nome de Jesus. E os rapazes dizem: oh glória! Profetiza, irmão. Meu filho e minha filha vão casar com um marido, uma esposa abençoada, e nós vamos formar família, uma geração abençoada. Em nome de Jesus, profetiza, profetiza. Abra caminho para o reino dos céus. Em vez de ficar reclamando do salário, que as coisas estão caras, profetiza a multiplicação, em nome de Jesus. Nosso salário vai multiplicar, em vez de faltar mês no fim do salário, vai sobrar recursos no fim do mês, em nome de Jesus. Todo mundo diz? Eita, olha, a fé ficou forte agora, hein? Profetiza, profetiza, visualize com os olhos da fé. Está difícil a situação? Declare alegria. Tá lá, não arrasta, está lá. Está difícil, meu Deus, mas profetiza em nome de Jesus. Declaro alegria, declaro paz, paz de Deus enchendo o meu coração, a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, eu ligo na terra e no céu. Você vai ver o que vai começar a acontecer. Coisas simples, gente, às vezes a gente não faz, porque nós somos tomados pelas circunstâncias. Você concorda com o que eu estou falando, sim ou não? Às vezes eu me pego mocorongando. O que é isso, mocorongando? Sendo mocorongo. Eu estou lá, daqui a pouco eu me pego sendo levado pelas circunstâncias. Para! Aí começo a me levantar e profetizar. Está saindo umas hoje, né? Começa a me levantar para profetizar. Às vezes eu estou indo mais para o espectro carnal. Eu falei: profetiza, rapaz. Em nome de Jesus, começa a declarar. E o que eu não tenho o poder para fazer, eu entrego para o Senhor. Eu sei que Ele tem todo o poder para fazer. Aí a gente imprime fé, porque Deus realmente é todo poderoso. Se está passando por alguma situação que não está no seu controle, declare: o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu posso pensar ou pedir. Você crê nessa palavra? Então declare: eu creio no meu Deus, que pode fazer de verdade muito mais do que eu peço ou do que eu penso. Você crê nessa palavra? Declare. Abra caminho para o reino dos céus. Abra caminho para o agir de Deus. Deus quer agir em parceria com você.
Vou pedir para você repetir mais uma coisa, talvez vá soar estranho para alguns, para outros não. Mas vamos lá, vai pela fé. Vai na fé, vai lá. Se não tiver fé, vai na minha fé. Vamos lá. Declare assim: o meu trabalho, o meu dinheiro, meus recursos, meus bens, não são meus, são do Senhor. Senhor, usa e multiplica de acordo com a tua vontade, para viver o teu propósito. Amém? A parte de multiplicar todo mundo gostou, né? Mas é isso mesmo. Aquele que dá a semente ao que semeia e pão ao que come, fará, não somente suprirá a semente, mas fará multiplicar. É palavra de Deus. Segundo aos Coríntios 9, me ajuda, meu Deus, 9, 10, não sei se eu vou acertar essa. Não estava no script. É verdade. Só coloca se tiver certo. Confere primeiro. Segundo aos Coríntios 9, 10, vê se é isso. Se é aquele que supre a semente ou que semeia, se tiver, tu coloca. Se não tiver, não coloca. Para não pagar mico. Mas é? Oh, veio do Espírito Santo, hein? Receba, diga, eu recebo. Olha lá. Eu não vou comer todas as sementes. Eu vou, na sabedoria do Espírito, semear as sementes, para que elas venham dar muito fruto. Amém? Aí sabe o que vai acontecer? Se é semeador, aí ele não somente supre a semente, mas faz multiplicar. Porque está vivendo no propósito. Como que você pensa o seu trabalho? Como que você pensa os seus recursos? São teus? Beleza, está no teu controle. Agora, quando a gente aprende a colocar no controle de Deus, gente, acontece a coisa. Eu estava aconteceu ontem, fresquinha. Deixa eu ver o tempo, vou para o final. Saindo do mutirão, morto, estourado, cansado. Estava querendo vir no reset, mas nem vim, porque eu fiquei das 10 para as 7, 10 para as 8 da manhã, até às 6h40 da noite no mutirão. Pá. Só paramos para almoçar uns 40 minutos. E um momentinho que fui buscar o Ian no curso e voltei. Mas eu estava morto, mas estava feliz. Subi escada, desci escada, subi escada, desci escada, subi escada, desci escada. Minha panturrilha doendo, meu pé doendo. E está doendo até agora. Ombro doendo, dolorido, mas feliz da vida e glorificando a Deus. Eu cheguei aqui, saí daqui, o pessoal do Reset estava arrumando. Eu cheguei aqui, estava todo molhado, pé molhado, cheio de lama, com um agasalho, com um gorro na cabeça, chuviscando. Eu cheguei aqui igual um mendigo aqui na frente. Olhei na frente, eu cheguei assim, a Yasmin estava ali na entrada, eles estavam fazendo um cafezinho para os jovens. Eu falei, dá um cafezinho para mim. Aí a minha filha, pai, está parecendo um pedinte, uma pessoa da rua. Eu falei, é verdade. Mas estava feliz, estava morto, mas estava feliz. Eu não consegui vir no Reset, que eu precisei descansar para encarar as 3 jornadas de hoje. 4. Aí, fui para casa. Daqui a pouco, plim, no aplicativo do Airbnb, Daqui a pouco, janeiro, alta temporada. Janeiro, alta temporada, a locação é boa. Daqui a pouco, plim, seguida, outra. Janeiro, alta temporada. Pensa. Daqui a pouco, plim, outro. Falei, glória! Pai, Filho e Espírito Santo, aleluia! Fiquei feliz da vida. Recurso que vai entrar. Aquele que semeia. Deus vai abrindo portas, vai abrindo negócio. Onde não tem. Deus vai fazendo um monte de coisa. Amém? Eu estava preocupado, que eu tive que fazer uma aquisição aí para minha esposa esses dias aí. Eu falei, quer saber? Eu falei para minha esposa, falei para ela hoje de manhã, minha filha, meu Deus do céu, por que eu estou falando essas coisas hoje? Amor, minha felicidade é te fazer feliz. Fica aí uns insights aí para os casais. Aí beleza, eu estava pensando, né? Sentindo o espírito de fazer, falei, vai, pode ir. Em paz, estava em paz. Eu sei que vai dar certo.
Meu, se eu for contar, os 3 plim-plim de ontem paga o investimento. Aleluia, meu Salvador. Então são experiências, sabe, sobrenaturais. Você precisa abrir caminho para o reino de Deus. E por fim, quando nós nos empenhamos em sermos transformados na nossa identidade e alinharmos o nosso propósito, nós recebemos ferramentas espirituais. Deus começa a agir de forma sobrenatural na sua vida. Sinais, milagres, maravilhas, unção, graça, sabedoria, alegria que vem do Espírito, uma força interior que se torna praticamente inabalável e às vezes até inabalável, que não depende do externo para se refazer e se fortalecer, mas vem do Espírito. A gente precisa então estar numa postura de mudança de mentalidade, de arrependimento constante, ansiar em ser transformado nessa mentalidade, buscar isso, abrir o coração, estar disposto a remover os pecados, a renunciar, estar disposto a ser transformado, significa você ser transformado, você ser resetado. Você está disposto a mudar? Vamos lá, se Deus tem muito mais do que nós podemos pedir ou pensar, as coisas novas não vão acontecer com essa estrutura que você tem aí hoje, porque o vinho novo só vem em odres e em vasilhas de couro novas. Então, a pergunta é, você está disposto a ser transformado? Creio que aqui ninguém tem medo de ser transformado por Deus, amém? É esse desejo que precisa crescer. E já está crescendo agora que eu estou sentindo. Em nome de Jesus. Amém? Ser transformado. Vai, repete aí comigo pela fé. Em nome de Jesus. Eu vou virar o ano uma outra pessoa. Eu vou virar o ano abrindo o caminho para o reino dos céus. Eu profetizo que 2025 vai ser o ano mais extraordinário da minha vida. Esse vai ligando na terra. O propósito que Deus tem é aquele desde lá do início da criação, revelar Jesus. E eu pergunto para você, você está com essa intencionalidade de revelar Jesus através da sua vida? Glória a Deus. Você está disposto a fazer isso crescer? A sua vida está nessa direção? Ela pode ficar mais ainda. Ela pode tomar um rumo mais alto. E é isso que Deus quer fazer. Depende de Deus? Depende de você. Porque Jesus já fez a parte dele e ele está louco para fazer. Ele já se entregou na cruz para isso acontecer. E ele quer agora começar a potencializar. Quem crê, diga amém e fique de pé para a gente orar. Então, vamos orar?